A trilogia Batman, O Cavaleiro das Trevas, é bastante aclamada e cultuada pelos fãs de histórias em quadrinho. Eu particularmente admiro a série de filmes, pelos paralelos que conseguimos encontrar com a Revolução Francesa. O diretor dos filmes já chegou a comentar que a Revolução foi uma de suas inspirações para os filmes. Então, procuraremos nesse vídeo encontrar esses paralelos com a Revolução, explicar os ideais que desencadearam ela e, principalmente, responder se o personagem Batman é de direita ou esquerda. Com a Era Moderna e o surgimento do absolutismo, era necessário se criar justificativas para legitimar o poder do rei, ou até mesmo questionar esse poder. Um grupo de filósofos do final do século XVII e início do século XVIII, conhecidos como contratualistas, tentaram, da sua maneira, explicar a existência do Estado. Os contratualistas são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para ambos os filósofos, antes do Estado existir, o homem se encontrava em seu estado de natureza. E aí começam as divergências entre eles. Hobbes enxerga o estado de natureza como uma constante guerra, uma luta de todos contra todos. O homem, sendo egoísta por natureza, exemplificado em sua famosa frase, "O homem é o lobo do homem", ele, nesse estado de natureza, poderia levar a humanidade à extinção. Hobbes acreditava que a guerra de todos contra todos acabaria com a sociedade. John Locke vê o estado de natureza diferentemente de Hobbes. Para ele, não existiria uma guerra total. O que existia de fato era uma insegurança jurídica. Não havia um juiz imparcial para julgar os conflitos dos indivíduos. Já Rousseau acreditava que no estado de natureza o homem é um bom selvagem. Não havia guerras e nem insegurança jurídica. Para ele, o surgimento da civilização corrompeu e oprimiu o bom selvagem. Para os três filósofos, a maneira de solucionar o problema da guerra de todos contra todos, da insegurança jurídica e opressão, foi a sociedade fazer o contrato social, onde os homens cederiam parte de sua liberdade para que o Estado se encarregasse de acabar com esses problemas. Mas os três têm uma visão diferente de qual função exerceria esse Estado. Comecemos por Hobbes e sua visão de Estado. Ele é o primeiro autor da Era Moderna a trabalhar com o conceito de contratualismo. Em sua teoria, o uso da força do homem é passado para o Estado, representado na figura do rei. Ele passa a ter o monopólio legítimo da força e do controle total sobre a vida dos homens. O pensamento de Hobbes seria muito importante para legitimar o poder dos reis absolutistas, já que ele encara o Estado como ser absoluto, irredutível e infalível. Os outros filósofos, John Locke e Rousseau, discordam dessa ideia e criaram um contraponto de qual função é determinada para o Estado. Essas ideias seriam mais aceitas no movimento iluminista. John Locke acreditava que só teríamos segurança jurídica após firmarmos o contrato com o Estado, e assim ele passará a julgar os conflitos sociais existentes de maneira imparcial, havendo justiça nas relações sociais. É também nesse contrato que o Estado assegura a segurança da propriedade privada dos indivíduos. Já Rousseau acreditava que não era possível voltar ao estado do bom selvagem, segundo ele, o melhor período da humanidade. No entanto, para amenizar a corrupção e a opressão existente na sociedade, os indivíduos tinham que fazer um contrato social, para o Estado regular as relações sociais e que o homem pudesse sair do estado de opressão em que a humanidade se encontrava. Por esse contrato, os homens governariam de maneira direta, sem intermédio de representantes. A vontade geral é que prevaleceria nas relações políticas. No século XVIII, o movimento iluminista ganhou força na Europa e resultou na Revolução Francesa em 1789, além de várias outras revoluções. Esse movimento terá como principais influenciadores John Locke e Rousseau. Outras duas características desse período é o humanismo e o justnaturalismo. O humanismo é uma corrente de ideias que acredita que todos os homens têm uma base comum de direitos, conhecido como direitos naturais. Daí vem o maior pilar do iluminismo, o justnaturalismo, que são direitos que os homens têm desde o nascimento. Ninguém pode nos tirar a vida. Todos nascem livres e merecem um julgamento. Daí vem a presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todos são livres. E aqueles que têm a sua propriedade poderá usá-la sem ter medo de perdê-la. Para os iluministas, o Estado deve agir de tal forma a nos dar acesso a esses direitos naturais e nos proteger caso eles sejam violados. Eles passam a ser direitos universais e inalienáveis para todos. A obra de Rousseau é muito importante.
pois ela serve de contraponto ao pensamento burguês iluminista, o que será de grande importância para a análise do filme. Ao contrário dos demais filósofos iluministas, Rousseau acreditava que a desigualdade entre os homens nasce com a propriedade privada, que gera conflitos entre proprietários e não proprietários. Segundo ele, a desigualdade acabaria com o fim da propriedade privada, a adoção de uma democracia direta, onde a vontade geral seria soberana. Assim, Rousseau se destacou por ir contra o pensamento burguês, principalmente o de John Locke. Seu pensamento, inclusive, influenciará nas ideias socialistas do século XIX. Com base nas ideias iluministas, eclode a Revolução Francesa. O absolutismo cai, e era necessário organizar a nova sociedade. Durante a Revolução, dois partidos tomaram protagonismo, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos tinham integrantes da alta burguesia e eram adeptos principalmente das ideias de John Locke. Eles queriam a substituição da monarquia absolutista pela monarquia constitucionalista, com um voto censitário, além da defesa da propriedade privada e de uma organização jurídica igualitária. Nas mesas de reuniões e assembleias, os girondinos se sentavam à direita. Já os jacobinos, que se sentavam à esquerda das mesas de reuniões, eram mais radicais. Eles exigiam o voto universal e direto, a prisão do rei e a implantação de uma república, além de uma política de confisco de bens dos nobres e da distribuição para a população. Soma-se a isso uma ampla reforma educacional e tributária. Durante a Revolução Francesa e depois dela, as ideias da direita se assemelham às dos girondinos e as ideias da esquerda se assemelham às defendidas pelos jacobinos. O Iluminismo e a Revolução Francesa modificou o pensamento político ocidental e ainda nos legou um importante documento, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde os direitos naturais são a sua principal defesa. O filme Batman Begins foi lançado no ano de 2006, dirigido pelo inglês Christopher Nolan, que também dirigiu os aclamados filmes Interestelar, A Origem e Dunkirk. Mas o diretor em muitos de seus filmes deixa transparecer suas ideias conservadoras e liberais. Batman Begins foi o reinício do personagem Batman nos cinemas e o início de uma nova trilogia. A história do filme tinha como premissa nos mostrar o que motivou Bruce Wayne a se tornar o Homem-Morcego, como foi o seu treinamento e a sua cartaz. Na história, vemos a cidade de Gotham, onde a criminalidade e a corrupção tiraram a vida dos pais de Bruce, e todo seu treinamento é visado em busca de justiça e não de vingança. Ele até tentou se vingar, mas não foi em frente com seu plano. Com seu plano de vingança falho, Bruce decide sumir no mundo, conhecer a criminalidade e se tornar seu inimigo. Em sua jornada, Bruce encontra Ra's al Ghul, o líder da Liga das Sombras. Ele será o mentor de Bruce. A Liga das Sombras é a representação das revoluções que acontecem na história humana. Toda vez que uma cidade ou império entra em degeneração, a Liga das Sombras intervém. Ra's al Ghul também vê a justiça dos homens como algo aproveitado pelos criminosos. Para ele, o melhor caminho é a vingança. Segundo ele, a melhor maneira de julgar um criminoso é tirar sua vida. Assim, a prova de lealdade e de comprometimento de Bruce com a Liga das Sombras é matar um criminoso, e o seu crime era invadir a propriedade de um vizinho. Bruce se volta contra a Liga das Sombras, por não aceitar tirar a vida do homem. Ele destrói o templo e volta para Gotham. Ao voltar para Gotham, Bruce encontra uma cidade mais corrupta do que nunca. Ele é dono das empresas Wayne, uma companhia privada que detém controle do transporte público, energia elétrica, água, armamentos e tecnologia, áreas em que o Estado não deve interferir na economia, segundo as ideias da direita política. Bruce retorna para Gotham para se tornar um símbolo incorruptível. Segundo ele, os ricos devem fazer algo pelo povo. Ele enxerga o Estado na figura dos vereadores, juízes, policiais e sindicatos, todos corrompidos, principalmente pelo criminoso Falcone. Para limpar a cidade, terá 3 aliados. O primeiro será Rachel, seu interesse amoroso e advogada. Ela é a representação da justiça, ou seja, a juíza imparcial que deve julgar os indivíduos aos moldes de John Locke. É através dela que Bruce passará a acreditar na justiça e não na vingança. O segundo aliado será Gordon, talvez o único policial honesto de Gotham. Ele será o responsável por resguardar os direitos naturais dos cidadãos da cidade e manter a segurança da propriedade privada, tal qual John Locke nos dizia.
E por último, Fox. Ele irá, ao mesmo tempo, desenvolver os aparatos tecnológicos do Batman e evitar que as empresas Wayne sejam passadas para o poder público através do burocrata Earl. No desenrolar da trama, Batman, com a ajuda de seus aliados, vai aos poucos diminuindo a criminalidade de Gotham, limpando a corrupção da polícia e dos cargos públicos. Batman se insere como um indivíduo revolucionário, adepto das ideias dos girondinos e de John Locke. Ele acredita que as mazelas da sociedade serão evitadas através da justiça e da manutenção da propriedade privada, assim como a não intervenção do Estado na economia. Portanto, Batman se torna um adepto da ideologia política de direita e conservadora. Assim, ele também é adepto do justnaturalismo. Veja que o código de conduta do Batman e sua única regra é não matar. Para ele, o respeito aos direitos universais são inalienáveis. Todos os criminosos merecem um julgamento. Batman também acredita que a desigualdade é natural e procura superar isso através de uma eficiência maior da sociedade, por meio da diminuição da corrupção, através da justiça e da segurança. Seu principal inimigo, a Liga das Sombras, é a representação de uma revolução chegando, um movimento jacobino que quer derrubar todas as estruturas de Gotham para que ela possa renascer renovada. Esse radicalismo se assemelha às ideias dos jacobinos, que buscavam demolir as estruturas políticas, sociais e econômicas da França absolutista, para que uma nova França surgisse. Antes do confronto final, a mansão Wayne é incendiada e demolida. Podemos fazer um paralelo com a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Esse foi o marco inicial da Revolução. Ao final do filme, Batman vence Ra's al Ghul, evitando momentaneamente a revolução em Gotham. Mas como sabemos, ele apenas retardou o processo revolucionário, ele não evitou. A revolução virá com muito mais força e impacto nos outros 2 filmes da trilogia do Cavaleiro das Trevas. E se você quiser ver a nossa análise do filme 2 e 3, basta comentar aqui embaixo. Olá, eu sou o professor Danilo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e comente. Aqui embaixo tem nossas redes sociais. Segue lá também. Até mais!